Ô pessoal, tudo bom? O professor de história de vocês. A gente hoje vai começar uma aula falando sobre a civilização grega, né? Mas antes da gente falar, a gente precisa lembrar que a gente estava trabalhando o que a gente chama de Oriente Próximo, né? Que são as civilizações menores que também ganharam grandes destaques, como por exemplo os persas, que formaram um imenso império, né? E aí a gente trabalhou, por exemplo, infelizmente na aula anterior eu tive que trabalhar vários povos, até porque a gente teve aquelas 2 semanas depois da quarentena e a gente precisou, no caso, jogar atividades para que vocês estudassem, e eu tentei colocar todas, resumir bem rapidinho sobre cada uma das civilizações. Agora a gente vai trabalhar as 2 maiores civilizações da antiguidade, então a gente vai com calma, eu não vou correr demais com vocês não, tá? A gente vai trabalhar a civilização grega. Acredito que em 2 semanas a gente consegue trabalhar a civilização grega, né? E posteriormente a gente vai trabalhar a civilização romana, que com certeza a civilização romana é o nosso maior assunto, pelo menos nessa etapa, né? Então eu queria, no mais, assim, dizer que eu queria que vocês prestassem atenção, e lembrando que a gente vai ter uma aula em que você vai poder assistir esse vídeo e vai também interagir com a gente, né? À medida que você for tendo dúvida em relação à questão do assunto. Então vamos voltar aqui, né? A gente vai trabalhar então a civilização grega, que é uma civilização inexistente hoje. A Grécia atual não tem essa conexão com a Grécia do passado. A gente está falando de uma Grécia de 2, 3, 4 mil anos atrás, tá? Então ela não tem essa conexão. Mas o território é o mesmo, né? Que hoje é a Grécia. Hoje a Grécia é um país da Europa, que faz parte inclusive da União Europeia. Não é um país de grande destaque econômico. É um país pequeno. Se você considerar, praticamente ele tem um tamanho, se não menor, um pouco do que o Ceará, né? É um território pequeno, mas é um território assim que não tem grande destaque hoje, em termos culturais, científicos, não tem. Mas sem dúvida nenhuma, pessoal, esse território, que hoje é a Grécia, abrigou da maior civilização que a gente conhece, porque teve um impacto muito grande em termos culturais, científicos, né? E diversos aspectos que a gente for considerar político, e daí vai. Então os gregos do passado, eles nos deram grandes contribuições que a gente tem até hoje. Por exemplo, o princípio de governo democrático que a gente tem hoje, apesar de suas falhas, seus problemas, tem origem nos gregos, né? A ciência que a gente conhece hoje, ela tem origem a partir da própria filosofia, que nasceu na Grécia, né? E outras ciências que vão nascendo a partir disso, né? Esse conhecimento científico, né, que a gente tem de forma geral, então a gente vê essa influência muito grande. As Olimpíadas, por exemplo, que acontecem de 4 em 4 anos, quando a gente estuda esse assunto, a gente entende por que essas Olimpíadas são de 4 em 4 anos, pelo menos na perspectiva da Grécia Antiga, que dá origem a elas. A gente tem, por exemplo, o júri popular, a gente tem um conceito de cidadania, que a gente vai falar um pouco mais na frente. Isso nasce na Grécia e influencia o mundo todo, né? Então hoje a gente tem uma civilização que não existe, mas ela deixou um legado extremamente importante para nós, tá? Então esse assunto ele é de suma importância. Inclusive, até mesmo filmes que de vez em quando saem, né? Normalmente tratam temáticas que também têm origem na Grécia Antiga. Inclusive a temática da mitologia grega, por exemplo, ela vez por outra a gente vê Hollywood também pegando isso. E daí você vê, pessoal, a importância que se tem dessa civilização, né, que a gente vai estar trabalhando. Então a gente vai trabalhando com calma, mas também não vai ser com tanta calma, né? Mas eu queria que vocês prestassem bem atenção, tá bom? Aqui nós temos uma imagem mostrando o mapa da Grécia, tá?
na verdade não é só o mapa da Grécia, né? Aqui a gente tem diante de vocês, né? No caso, esse território que seria o território da Grécia, tá? Você percebe de cara que é um território que já pega logo o Mar Adriático e o Mar Egeu, então é um território banhado por esses dois mares, né? Isso mostra que muitas, no caso da civilização grega, um dos grandes destaques econômicos da maior parte dos gregos foi a questão do comércio marítimo. A gente vai ver alguns aspectos também sobre a questão da geografia da Grécia, mas o que é interessante é porque você percebe que eles têm esses dois mares, então os gregos eles vão poder ter um contato maior com as civilizações ao redor. Inclusive essa influência cultural deles, pessoal, vem exatamente dessa situação geográfica dos gregos, tá? Aqui embaixo, está vendo a setinha? Tem Creta, a ilha de Creta, né, que inclusive a gente pode depois até comentar com mais calma, mas foi uma civilização que existiu, que talvez um pouquinho antes dos gregos, e foi uma civilização que influenciou muito os gregos, né, nesse processo. Inclusive, alguns povos que viviam nessa região aqui, eles acabam migrando e invadindo Creta. E acaba, no final, extinguindo, de certa forma, a civilização cretense, né? Mas também a gente fala com bastante calma aí, posteriormente, né? Eu queria mostrar para vocês também que é um território, pessoal, bem interessante, porque nessa imagem que vocês estão vendo aí, a gente já nota uma coisa de cara. A gente nota que é um território montanhoso. Você está percebendo que você tem planícies, né? Você tem a parte aqui da planície, mas você percebe que quando você vai olhando para longe, você só vê montanha. Eu consegui pegar, pessoal, um mapa topográfico para a gente mais ou menos ter ideia da quantidade de montanhas. Olha aí, olha a topografia do território da Grécia. Então, é praticamente só montanha. Praticamente uns 30% do território é que você tem planície, e um território montanhoso normalmente não é um território muito bom para a questão agrícola, né? Então desde cedo os gregos tiveram muito problema em relação a essa questão de aproveitar a terra para o plantio. Por isso que muitos gregos eles vão acabar se dedicando ou à guerra, que a gente vai falar com calma sobre isso, ou também principalmente a questão do comércio marítimo, né? Uma desvantagem dos gregos, pessoal, é que o território ele tem um clima que é semelhante ao clima do Nordeste brasileiro. Praticamente chove muito pouco. E normalmente quando chove, né, é uma quantidade pequena, né, a questão pluviométrica é muito baixa. Então isso significa dizer que é um território que você tem rios, mas que a maior parte desses rios eles são um pouco caudosos. Tem uma extensão pequena e eles têm pouca água, e em épocas de muita seca eles secam. Então é muito complicado a situação da Grécia nesse sentido. Então eles tiveram muita dificuldade para poder sobreviver nesse território. E aí é incrível, pessoal, a gente perceber como uma civilização pode ser tão brilhante, tão extraordinário, num ambiente tão hostil como esse, né? Aí, inclusive, diante de vocês tem a imagem com alguns dados, né, gerais para a gente poder conhecer, né? E algumas imagens que eu estou passando aqui para vocês do território grego, né, para a gente poder ver. Geralmente essas montanhas, né, a maior delas é o chamado Monte Olimpo, que está aí diante de vocês, que é inclusive, pessoal, uma montanha que aparece até na mitologia, né? Se acreditava que em cima do Monte Olimpo viviam os principais deuses, né, da mitologia, né, sendo presidida por Zeus e daí vai. Então está aí uma imagem do Monte Olimpo, pelo menos a parte de cima, e logo em seguida você vê a parte de baixo. É interessante porque eu mostrei essa imagem para vocês, porque você percebe que ela está rodeada por nuvens, né? Então para os gregos dava a ideia que ali já era o céu. E ali já seria o local da habitação desses deuses. Tranquilo?
Aqui é uma imagem também representando a questão de um rio, que a gente consegue perceber que ele tem água, mas não em grande quantidade, o que é um problema para os gregos até os dias atuais. Aqui mostra também os portos, o que a gente chama de porto natural. Eles tinham, mas não era em grande quantidade, né? Mas tinha locais que você tinha locais em que você podia atracar os navios sem nenhuma dificuldade. Isso era muito bom para a navegação. Tem locais com a quantidade de pedras, né, e tal, dificulta. No caso dos gregos tinham muitas regiões assim, mas também tinham regiões que eles podiam aproveitar. E isso era, sem dúvida nenhuma, maravilhoso. Alguns pontos eu vou colocar aí em relação a essa introdução que eu já falei alguma coisa, né? Primeiro ponto importante é que os gregos, que a gente chama de gregos, eles não eram um povo unido. Por exemplo, quando a gente fala de brasileiros, a gente fala de um território, que é um país, que tem um governo federal e tem os governos estaduais e municipais. Mas a gente faz parte de uma federação, a gente tem unidade política. Os gregos não tinham, tá? E é interessante porque a gente fala de gregos, a gente já dá a ideia de país, né? Grécia. Não, não era. Era um conjunto de povos que a gente vai estar vendo que tinham N cidadezinhas e cada cidade era independente. É como se você tivesse na Grécia uns 150 países, que cada cidadezinha era um país. Então eles não tinham esse senso de unidade. A gente vai estar vendo que eles vão ter momentos que eles vão ter unidade. Mas no início, pessoal, eles não tinham, tá bom? Então esse é um primeiro ponto que eu quero colocar para vocês. Um segundo ponto é esse nome gregos, tá? O primeiro ponto é que eles não se chamavam de gregos, eles chamavam de helenos. Porque na mitologia grega, conta-se uma história que tinha Deucalião e Pirra, que era a mulher dele, que aconteceu um grande dilúvio sobre a terra e no caso de Deucalião, ele foi avisado e ele e a esposa dele sobreviveram. E um dos filhos de Deucalião foi chamado de Heleno. Então esse Heleno é que os gregos antigos acreditavam que eles seriam descendentes. Então eles se consideravam, pessoal, chamados helenos, tá? Então isso é para a gente tirar essa dúvida. Agora, curiosamente, os romanos antigos chamavam ele de os gregos, porque você tinha uma tribo que era chamada tribo grega, né, Grécia. E aí os romanos acabaram pegando e colocaram esse nome. E aí o nome pegou e a gente fala até os dias atuais, tá bom? Outro ponto interessante em relação a eles é que, como eu disse, não tinha essa unidade entre eles e o fator que explica isso é a questão geográfica. Não só isso. Os gregos eles têm origem em diversos povos que foram invadindo o território. Eu citei alguns desses, os aqueus, os dórios, eólios e os jônios. Então, o que poderia explicar essa divisão deles, essa falta de unidade? Também a questão desses vários povos que foram invadindo, e aí isso acabou não trazendo para eles unidade. Curiosamente, os gregos tinham a mesma língua, a questão cultural era muito semelhante entre eles, mas eles não tinham unidade política. Existiam momentos que a gente vai estar vendo em que eles se uniam através de alianças militares, mas na hora que a guerra acabava, voltava essa desunião política entre eles. Coloquei também ali embaixo a questão das contribuições que eles deixaram para nós, eu já falei algumas coisas e falo melhor no outro momento. A gente vai subdividir a história da Grécia, essa aula a gente vai focar mais na questão desses períodos históricos e a parte mais interessante a gente vai deixar para a semana que vem, que a gente vai falar sobre a questão da cultura grega. Aí a gente vai falar sobre N aspectos super interessantes. Essa aula é mais mecânica e é um pouquinho chato. A gente subdivide em alguns períodos. Por exemplo, a gente fala que é o período pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e o período helenístico. Vamos ver se a gente consegue chegar nessa aula até o último período, que é o período helenístico. Beleza? Não vou demorar muito pela questão do tempo, tá bom? Por exemplo, a primeira fase a gente chama de período pré-homérico. Nesse período, aqueles povos que eu citei anteriormente, os aqueus, os eólios, os jônios e os dórios, eles foram
invadindo o território. Eles não invadiram de uma vez não, eles não combinaram de invadir não. Um invade, daqui a pouco outro aparece, né? E assim vai. Nesse período vai começar a haver essa invasão dos povos, né? E o que acontece é que um dos povos, que foi um dos mais violentos, eles vão adentrando vigorosamente, dominando o território, os dórios, que inclusive vai dar origem aos espartanos, né? Que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre eles. Então eles vêm violentamente invadindo o território, matando realmente, vigorosamente, e isso acaba levando muitos dessas pessoas que já viviam na terra a sair dali, procurar outros territórios, e aí começa a ver o que a gente chama de dispersão populacional, né? A galera começa a dispersar também até por outras regiões ali. Isso acaba sendo positivo porque você vai povoando o território. Nesse período, a gente vai ter a formação de pequenos grupos familiares que vão ter uma vida bem simples, vão produzir apenas de acordo com a necessidade, e daqui a pouco essas famílias elas começam a crescer. Aí a gente sai do período pré-homérico e a gente vai para o período homérico. A primeira pergunta que faz é o seguinte: por que homérico, né? Porque vem de um poeta grego, que é o Homero, que alguns historiadores até duvidam, pessoal, que ele exista. Mas Homero, ele simplesmente teria escrito 2 poemas que ficou muito conhecido, que é a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada, ela fala sobre a guerra de Troia, né? Você tinha uma cidade, que era a cidade de Troia, que entrou em atrito com algumas cidades gregas, principalmente com a cidade de Esparta. Aí houve uma aliança militar entre as cidades gregas, e eles se uniram e lutaram contra os troianos. Tem uma história da mitologia, que eu não queria entrar em detalhes, que é exatamente que o príncipe da cidade de Troia teria feito uma visita diplomática à cidade de Esparta, e aí ele acabou vendo a mulher do líder da cidade, e ele se apaixonou por ela também se apaixonou por ele, e ele acabou levando ela para a cidade de Troia, fugida, né? Foi um rapto, né? E aí o rei de Esparta não gostou disso, e aí eles se uniram, ele e outras cidades que eram aliadas de Esparta, e se uniram para atacar Troia. Só que Esparta era uma cidade extremamente fortificada. Vou mostrar a imagem para vocês representando a cidade de Troia. Então vocês já podem ver aí de cara que é uma cidade imensa e cercada com várias muralhas. Então era tão bem protegida que 10 anos de guerra e a coisa não saía do canto, né? E, inclusive nesse poema da Ilíada é que se conta sobre essa guerra. Claro que a Ilíada é um poema mitológico, muitas vezes mistura fatos históricos com mitologia, né? Então a gente sabe que Troia existiu porque foi encontrada restos da cidade de Troia, mas a gente não sabe se aquilo que é contado por Homero, toda aquela coisa seria verdade. Aí depois de 10 anos e tal de guerra, conta-se que os gregos e os troianos estavam praticamente equilibrados, e aí um dos líderes, dos generais, Odisseu, ele simplesmente teve uma ideia para ver se acaba logo com a guerra, porque ninguém estava ganhando, né? E aí vem a história do cavalo de Troia, né? Então ele tem a ideia de pegar esse cavalo, criar um cavalo, presenteia, bota ali na frente da cidade, porque toda vez quando terminava a guerra, pessoal, para você dar uma paz, né? Dar um símbolo de que você aceitou a derrota e tudo, você presenteava o seu inimigo. Então eles deixaram esse presente, e os troianos entenderam que os gregos desistiram de lutar contra eles. Só que dentro do cavalo você tinha várias pessoas, vários guerreiros, e aí depois que eles colocaram o cavalo para dentro, fecharam, a galera começou a comemorar, que era muito comum na antiguidade, e aí o pessoal, altas horas da madrugada, eles saíram, abriram os portões, e os troianos foram atacados e acabaram sendo derrotados. E o outro poema, que é a Odisseia, fala exatamente da volta de Odisseu para casa, que foram, se não me engano, 20 anos para ele chegar em casa, né? Então é uma grande aventura. Se tiver curiosidade, você pode comprar esse livro, ter acesso, né,
a essas obras aí que estão bem acessíveis, né, se você quiser conhecer. Mas a gente chama de homérico exatamente porque as informações que nós temos estão atreladas a essas obras. Aí a gente chega no período homérico, está aqui uma imagem representando Homero. Novamente, ele era, curiosamente você consegue perceber na imagem que ele era cego, né? Claro que ele deve ter narrado e alguém foi lá e escreveu, né? Aqui nós temos ruínas da cidade de Troia, passei até rápido, né? Para vocês visualizarem. E a gente chega no período homérico. Nesse período homérico, as famílias que eram no período anterior pequenas, elas começam a crescer, se formam grandes famílias, clãs, no que a gente chama de genos. Esse genos é uma família grande, né, primo de primeiro, segundo, terceiro grau, aquela coisa toda, e é uma família normalmente em que eles estão ligados por esse parentesco comum entre eles. Normalmente eles têm um parente comum que conecta eles, seja um homem ou seja um deus. Nesse período todo mundo vive numa comunidade, não há trabalho escravo, trabalho comunitário. Tudo é de todo mundo, tudo é da família, tá? Não existia isso nesse período. Também se produzia aquilo que era necessário e quando se precisava de outros produtos você fazia uma troca. O comércio era comércio de troca. Praticamente era inexistente a questão da moeda. E aí eles geralmente criavam alguns animais, até botei para vocês, cabra, ovelhas, cavalos e assim vai. Nesse período também, pessoal, aí começa a acontecer uma mudança, né? Começa a acontecer um grande crescimento populacional e aí começa a haver uma limitação nos recursos naturais. Aí começa uma briga entre essas grandes famílias, entre esses genos, né? Esses clãs. E aí dessa briga acaba tendo aquela coisa, né, de um clã ou dois ou três clãs que acabam sendo vitoriosos e dominando os outros e impondo aí o seu poder sobre os outros, e aí isso acaba dando origem a pessoas que são consideradas as melhores, né, as mais destacadas, que acabam assumindo o controle e iniciam uma forma de governo que a gente chama de aristocracia, que seria nada mais nada menos que governo dos melhores. Aí esse grupo dos melhores, eles claro que vão fazer um governo para beneficiar mais eles, né? O grupo deles. Então nesse caso, antes no Genos, você tinha todo um compartilhar igualitário da questão dos recursos. E agora não, agora é introduzido a desigualdade. Aí futuramente há guerras, mais guerras e há a questão da necessidade de você se proteger, aí a questão de você construir muralhas, né, ao redor da sua casa e tal. E isso acaba dando origem às primeiras cidades, que foram chamadas de cidades polis, né, a chamada polis. Inclusive vocês aprenderam até na parte de filosofia um pouco sobre isso, né? Que nós temos uma imagem representando uma cidade, que é a cidade de Atenas, e a gente consegue perceber alguns pontos assim que são geralmente essenciais, né? Você consegue perceber que eles sempre faziam a cidade, procuravam uma montanha, uma elevação, porque, por exemplo, caso aconteça um ataque, uma outra forma também de proteção seria subir nesse local aqui, que é chamado de Acrópole, né? Que normalmente nas cidades acabam sendo os principais prédios públicos, né? Geralmente eram nesses locais que ficavam. Aqui é o local onde ficava a casa das pessoas, né? E normalmente, no meio da cidade, você tinha uma grande praça, que era a chamada Ágora, né? Aqui é que a galera se reunia para festas e para tomar decisões para o benefício de toda a cidade. Quando você está se reunindo para tomar uma decisão para o benefício coletivo, pessoal, isso chama-se política, né? Então, na verdade, o que a gente está vendo aí é a questão da política grega, né? Em que você trabalha para o bem coletivo. Tranquilo? Espero que vocês estejam entendendo, que não haja dúvida. Aqui é uma imagem que eu acho até mais interessante, mais ampliada, né? Aqui é uma imagem mais focando na cidade, né? Que você tem as muralhas também, que eu acabei esquecendo de falar. E na imagem seguinte a gente vai conseguir perceber uns outros elementos, né? Você tem a cidade, que é a polis. Aí você tem uma zona aqui, que é a zona ao redor, que é exatamente o local que é a chamada zona rural, né? E aí é exatamente aqui em que se tem a produção agrícola para o sustento da própria cidade. E claro
que você também vai ter um local que é essencial para os gregos, que é a questão do porto, onde aquela atividade que eu falei que é o grande destaque deles nessa época. Tranquilo? Espero novamente vocês estejam entendendo, que não haja dúvida, né? E aí, nesse período que a gente chama de período arcaico, as cidades elas vão crescendo, essas cidades-estados. Por que a gente fala que é uma cidade-estado? Porque ele tem que ter basicamente 4 elementos na época. Primeiro, tem um governo próprio. Muitas cidades você tinha a figura de um rei, né? Que era auxiliado, que a gente vai já falar. A gente tem a questão de uma moeda própria da cidade. A gente tem deuses que são deuses adorados geralmente por aquela cidade. E você tinha um exército próprio. Então isso caracterizava o que a gente chama de cidade e estado. Tranquilo? Essa divisão já mostrei para vocês anteriormente. Normalmente, eu não vou dizer assim, não é padrão não. Mas normalmente as cidades que tinham um rei, você tinha um rei, que era chamado de basileu. Você tinha os nobres, que eram os bem-nascidos da cidade, que auxiliavam o rei para tomar as decisões dele. E você tinha uma assembleia formada por guerreiros exatamente para cuidar dessa parte da proteção da cidade. A gente vai estar vendo que às vezes você tem rei, às vezes você não tem rei. Às vezes você tem outras autoridades que são colocadas que têm uma função semelhante ao rei. Algumas cidades, o poder estava mais na mão dessa elite e outras vezes não. Tem cidades que você tem quase toda a população que está participando dessas decisões da cidade. Tranquilo? Espero que você não tenha nenhuma dúvida até agora, tá bom? Então essas cidades, elas têm uma estrutura e muitas vezes acontece da população aumentar muito. Então havia uma necessidade, quando aumentava essa população, a galera migrar para outras regiões. Inclusive, se você olhar o território da Grécia, você vai perceber que é um território que tem muitas ilhas ao redor. Então muita gente acabava migrando para essas ilhas e formando colônias. Daí a gente vê como essa influência da cultura grega vai espalhar por várias regiões na antiguidade. Tranquilo até agora? Espero que sim. Então, o que acontece? Por exemplo, eu tenho um grupo de pessoas que saiu daqui, foi lá e fundou uma colônia. Então, aquela colônia vai acabar mantendo relações comerciais com a cidade que deu origem àquela colônia, que a gente pode chamar de cidade-mãe, né? E assim vai. Nesse período também, a gente vai ter o surgimento dessa elite que vai tomar o controle e vai fazer um governo para os interesses dessa elite. Aí a gente não tem mais a aristocracia, que é o governo dos melhores. A gente vai ter o governo de poucos, para poucos. Esse tipo de governo a gente chama de oligarquia, tá bom? Beleza? A imagens da cidade que eu acabei me adiantando. Claro que a Grécia, pessoal, a gente tinha mais de 150 cidades. Então não vai dar para a gente falar sobre todas as cidades gregas. Mas quando a gente vai trabalhar esse assunto, a gente normalmente foca nas 2 principais cidades dessa época. A gente foca na cidade de Atenas e na cidade de Esparta, tá bom? Então vamos trabalhar com calma. A cidade de Atenas, eu vou deixar esses dados, vocês estão vendo aí diante de vocês da tela, né? A cidade de Atenas é um grande destaque na questão da democracia. Em Atenas já teve rei, né? Esse rei tinha uma grande autoridade. Mas esse rei ele foi perdendo poder e o povo vai começando a ganhar vez. Quando a gente fala de democracia, é demos, povo, cracia, governo. Governo do povo. Por que a gente chama de governo do povo? Porque em Atenas, todas as decisões elas eram tomadas, decididas pelo povo, pelo cidadão ateniense. Então, no caso da Grécia Antiga, hoje, por exemplo, a nossa democracia ela é representativa. Eu vou escolher as pessoas que vão me representar nas decisões da cidade. E essas pessoas, elas que vão tomar de conta em relação a isso, tá? São os nossos políticos. Na Grécia Antiga, não. Você mesmo participava das decisões da cidade. Normalmente essas decisões elas se davam na praça da cidade. Vou mostrar uma imagem para vocês aí, que é exatamente aí que é a ágora, né? Então eles se reuniam nessa cidade. Geralmente uma pessoa, algumas pessoas tomavam a frente. E essas pessoas levantavam um problema. Estamos tendo uma guerra, a gente vai propor paz, a gente vai fazer guerra e tal.
E todo mundo se reunia na cidade, cidadão. A gente vai estar vendo que não eram tantas pessoas em Atenas. E aí nessa praça eles tomavam a decisão normalmente pela maioria, pela vontade da maioria. Então levantavam a mão e assim as decisões elas eram tomadas, beleza? Então na Grécia Antiga é uma democracia direta, tranquilo? Outro ponto também importante é que em Atenas o grande ênfase é a formação do homem pleno, vamos dizer, o homem físico e intelectual. Esse é o homem pleno em Atenas. No caso de Esparta, a gente vai estar vendo, o interesse maior é o homem físico, é o porte militar, né, para a guerra. Já em Atenas, não. Em Esparta, eles não tinham muito interesses na questão de conhecimento, a não ser um conhecimento de guerra. Então, já no caso de Atenas, não. Em Atenas, eles amavam a intelectualidade. Não é à toa que grandes filósofos acabam vindo da cidade de Atenas ou acabam migrando para a cidade de Atenas, porque lá era o berço da intelectualidade, lá você tinha espaço para você expor o seu conhecimento e aprender, né? Geralmente em Atenas, pessoal, você tinha a figura de uma sociedade que era bem rígida, em que você tinha os bem-nascidos da cidade, descendentes dos mais antigos, né? Que eram chamados eupátridas, que tinham todos os direitos, inclusive eles que participavam da questão da eleição. Você tinha os estrangeiros, que eram chamados de metecos, e você tinha os escravos, que era a força de trabalho, né? De forma geral. Normalmente, quem tinha direito, como eu disse, voltando ao que eu disse anteriormente, eram os eupátridas. Os outros não tinham participação política. Um grande destaque com relação à questão dos atenienses é porque toda a força vinha da eclesia, do povo, da Assembleia Popular. Mas quem eram essas pessoas que participavam dessa Assembleia, né, que tinham grande força de decisão? Normalmente eram homens que tinham mais de 18 anos, tinha que ter pai e mãe nascido na cidade de Atenas e tinha que servir o serviço militar, fazer pelo menos por 2 anos no mínimo participar do exército. Se isso acontecesse, você estava habilitado para participar da política da cidade. Mulheres, então, a gente vê de cara que não participavam, estrangeiros também não, e escravos também não participavam. Aí você pergunta, Cal, se a gente for olhar em porcentagem, estatisticamente falando, tem até mais na frente se fala melhor, é em torno de 10% da população, tá? Aí você pergunta assim, Cal, mas então quer dizer que é um governo feito do povo para o povo? Sim, tá? Geralmente as pessoas, no caso em Atenas, algumas poderiam ser eleitas, mas muitas delas eram por sorteio. A pessoa se candidatava e acontecia um sorteio. E normalmente essa pessoa ela só podia estar no governo durante 1 a 2 anos de mandato. Então, essa estruturazinha que a gente vê nascer hoje, que a gente tem hoje, nasce a partir da Grécia Antiga. Mas acontecia também na Grécia de pessoas que queriam assumir o poder, que eram chamados tiranos, né? Assumiam assim, fugindo desse âmbito tradicional político, com grandes poderes, né? Para evitar isso, os gregos criaram o que a gente chama de ostracismo, na verdade, tá? Que no caso foi do Clístenes, mas é uma invenção geral assim grega, né? O ostracismo é o seguinte: se eles percebiam que tinha uma pessoa que estava querendo formar aí um governo autoritário, ditatorial, então eles faziam uma votação e aí essa pessoa ela era, se ela fosse considerada uma ameaça, uma pessoa não agradável para a cidade, que eles chamam de persona non grata, essa pessoa então ela é expulsa, perde todos os direitos durante 10 anos. Tá? Então era uma estratégia que eles tinham para preservar essa possibilidade do povo estar participando das decisões da própria cidade. Ok? E o grande destaque desse período da questão da democracia foi o próprio Clístenes, né? Que ele vai diminuir o poder dessas famílias poderosas, né, aristocráticas, e vai dar o poder para o povo, o demos, né? O povo comum vai poder participar, inclusive até ocupar os cargos públicos. Até pessoas pobres também participavam, então era uma coisa bem democrática mesmo. Tranquilo? Espero que vocês estejam entendendo, que não haja uma dúvida.
Depois a gente pode esclarecer no chat, tirar uma dúvida de vocês e assim vai. Aqui tem uma imagem representando a questão da sociedade. Aí você já vê aí de cara, né? A questão, quem era cidadão, né? Tá aqui eles. E aqui você percebe os grupos que não têm cidadania, não participam de nada relacionado à cidade. Tá? Hoje a gente tem uma amplitude muito maior nessa questão da cidadania, né? Dos direitos. Aqui é uma imagem um pouco constrangedora, porque ele é um vaso grego que vai retratar dois homens, né? E é interessante porque esse quadro ele vai retratar uma coisa que eu não quero entrar em detalhes, que é a questão da homossexualidade. Vocês podem até pesquisar com calma, mas a homossexualidade na Grécia ela era permitida e de certa forma até incentivada. Então, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem pesquisar sobre o assunto, tá bom? Só a nível de curiosidade mesmo. Aqui deixar aí passando uma animação para vocês, né? Retratando. O foco maior é aquela parte mais alta da cidade, que é a chamada Acrópole, né? Então vou deixar aí rolando um pouquinho o vídeo para vocês. É curto. Você vê a beleza, né, das construções gregas, né? Uma coisa surpreendente, impressionante mesmo. Você vê que essa parte mais alta, que é a Acrópole, é exatamente aí, vocês estão vendo um templo, né? Inclusive na imagem ali no cantinho você consegue perceber que tem até umas pessoas ali que estão na posição de adoração, né? Geralmente cada cidade grega você tinha aquele deus que era o deus predileto deles. Quando a gente for falar da religião a gente vai falar sobre isso, tá aí ó. Eles na entrada, né? Que é exatamente o local onde eles adoram, né? Vão adorar a divindade respectiva, né? Deles. Não vou mais deixar rolando muito não, pessoal, pela questão do nosso tempo, tá bom? Eu vou um pouco para frente aí. Vamos lá? E aí a gente chega na segunda cidade de grande destaque, que é a cidade de Esparta, tá? A cidade de Esparta, ela vai ganhar um grande destaque por causa da questão militar. Os espartanos, eles eram tradicionalmente guerreiros. Principalmente porque o território deles não era um território muito convidativo para a questão de você viver da agricultura. Era um território montanhoso e uma região de passagem. Então eles tinham conflitos diretos com os outros povos ao redor deles. Então isso acabou estimulando o gosto pela guerra deles. Eles não tinham a figura do rei. Eles eram na verdade um governo dessas famílias poderosas que governavam para os próprios interesses. Que na verdade eram chamados espartanos, né? Por isso a gente fala que ele é um governo chamado de oligarquia. Como eu disse para vocês, o objetivo do espartano é participar de guerra, né? São conquistas militares, era onde eles dominavam os povos e a partir dessa dominação eles tiravam os recursos desses povos para eles sobreviverem. Normalmente todos os homens eles tinham que participar de tudo que acontecia em termos militares, era obrigatório que eles participassem. Eles eram tão radicais nisso que assim quando você nascia, já era feito toda uma avaliação, vou mostrar daqui a pouco um vídeo para vocês. Eles faziam toda uma avaliação para ver se você tinha algum defeito físico, porque se você tivesse, você já era morto, né, de cara. Porque eles prezavam muito a perfeição, a ideia do soldado perfeito, fisicamente falando. Era toda uma civilização voltada para a obediência. Acho que é uma característica típica quando a gente fala de uma questão militar, né, pessoal? Acho que não seria difícil aí para vocês entenderem. E a gente pegando a sociedade deles, eu vou até mostrar essa imagem que eu acho bem interessante, né? Aí a gente tem os espartanos, né, que representavam a minoria da população, você está vendo a quantidade, né? Só eles que participavam das decisões também relacionadas à cidade. Você tinha os chamados periecos, que é um pessoal que já vivia no local quando eles chegaram e acabaram continuando vivendo e acabaram ficando na questão do comércio, artesanato e tal, que a vida deles também não era fácil, porque também não tinham direitos. E abaixo os mais sofridos, os escravos, né, do Estado, que eram os chamados ilotas. Vez por outra, os ilotas eles eram mortos porque eles aumentavam muito a população e eles faziam uma espécie de controle populacional. Inclusive
parte do treinamento era matar ilotas dos espartanos. Normalmente, em Esparta, você não pertence à sua família, você pertence ao Estado. O Estado cede você à família, a família vai preparar você para que você esteja pronto para você ir para a guerra. Então era respirando assim em todos os aspectos a questão militar, beleza? Aí eu mostro mais ou menos a questão da educação de um espartano, de um homem, né? Como se dava. Normalmente ele ficava com os pais até os 7 anos e tinha que ser tratado de acordo com aquilo que era determinado pelo governo, extremamente maltratado para ir se acostumando, né? Com as dificuldades inerentes à questão, né? Aos 7 anos de idade ele já era entregue ao governo e ali ele começava uma vida de grande rotina, de guerra mesmo. No início ele só vai aprender o básico, tá? Ler, escrever, contar, aprender um pouquinho de poesia, até para entretenimento ali na guerra. Aí guerra, pronto. Assim, basicamente é como funcionava. Curiosamente, eu não vou entrar em detalhes em todos os pontos aqui, quando você já estava passando para a maturidade, normalmente você participava de um ritual que a gente chama de cripteia. É exatamente aquilo que eu falei anteriormente para você. Onde esse jovem, ele geralmente ganhava um punhal e aí ele ia e tinha que simplesmente invadir o local onde os ilotas estavam e sair matando eles. Exatamente a questão do controle populacional que era praticado por eles, tá? E tinha também uma coisa que é chamada de amatigoses, né? Que é teste de resistência, onde geralmente o jovem ele é chicoteado e ele não podia ter nenhuma expressão de dor, nem emitir sons respectivos, né? Inclusive eu tenho até imagem mostrando, até inclusive do filme, que eu vou já mostrar um trecho para vocês, do treinamento dos 300 de Esparta, também é do filme, que você vê o momento do teste de resistência, né? Onde ele é espancado e ele precisa se mostrar firme e forte em todos os momentos, né? Aqui é uma imagem antiga retratando exatamente esse ritual do chicoteamento, né? Que é o teste de resistência. E aqui uma imagem representando a questão dos exercícios físicos, né? E aqui uma imagem representando o que seria um soldado espartano totalmente vestido e preparado para a batalha. Aqui também é outra imagem. E aqui é exatamente como os gregos lutavam, que é uma curiosidade. Eles lutavam bem juntos. Os povos, normalmente, eles lutavam separados, né? Cada um por si. Os gregos acabaram criando uma estrutura de guerra em que eles são unidos, uma formação em bloco que a gente chama de hoplitas, né? Então essa formação deles é em batalha, onde eles não saem dessa formação durante a batalha. O grande segredo aí de vitória deles, né? Também a imagem representando aí. E eu queria mostrar para vocês um vídeo bem ilustrativo falando um pouquinho sobre a questão do treinamento, né? Como é que se dava. Prestem atenção, tá bom? Vou parar de falar. Quando o menino nasceu, como todos os espartanos, ele foi examinado. Se ele fosse pequeno, fraco, doente ou deformado, ele seria descartado. Assim que pôde suportar, ele foi batizado no fogo do combate. Você consegue ver que ele é bem jovem, né? Nesse treinamento aí, né? Você vê que desde cedo ele já está treinando para a batalha. Foi ensinado a nunca recuar, a nunca se render. Ensinado que morrer em serviço num campo de batalha Nunca pode recuar, né? Ele nunca. Esse é um lema básico deles. alcançar a sua vida. Aos 7 anos, como era de costume em Esparta, o menino foi retirado de sua mãe e levado para viver num mundo de violência. Construído pelos 300 anos da sociedade guerreira. Tá aí a resistência, né?
para criar os mais fortes soldados que o mundo já conheceu. Acabar qualquer tipo de fraqueza, né? De sentimento que pode atrapalhar na batalha, né? A passar fome, a roubar. E, se necessário, a matar. Com o bastão e chicote, ele foi punido. Aí a resistência. A não demonstrar dor nem piedade. Era constantemente testado, jogado na selva, deixado para medir sua determinação e astúcia contra a fúria da natureza. Esta foi sua iniciação. Esta experiência para ele era o retorno para o seu povo como um guerreiro espartano. Ou não. Começa a rodear o menino. Garras de aço negro. Pelo negro como a noite. Olhos de rubis flamejantes. Joias vindas do inferno. O lobo gigantesco fareja, saboreando a refeição que está por vir. Ele não sente medo, somente a alta percepção das coisas. O ar frio em seus pulmões, o vento nos pinheiros que se movimentam contra a noite que cai. Suas mãos estão firmes, sua postura perfeita. Então o menino, dado como morto, retorna ao seu povo para a sagrada Esparta. Ok, pessoal? Então a gente não vai muito mais para frente pela questão do tempo, né? Já falei, já passei para vocês. A gente falou sobre a questão dos espartanos, mostrar algumas imagens para vocês. Infelizmente a gente não vai poder mais continuar. É um assunto bem extenso e a gente vai deixar então para a semana que vem, para a gente dar continuidade a esse assunto, ok? Então semana que vem a gente continua, vamos com calma para que vocês possam entender aquilo que está sendo explicado, tranquilo? Então um grande abraço aí, semana que vem a gente continua, pessoal. Valeu!